condições podem ter esses negócios jurídicos? Aí, gente, é uma coisa lá do direito civil, meu. Situação suspensiva e situação resolutiva. Suspensiva vai suspender. Eu vou fazer a escritura para você, vou doar o seu terreno para você, se você passar no vestibular. Então, enquanto você não passar no vestibular, você não ganha o terreno. Então, é um negócio jurídico com uma cláusula suspensiva. O efeito vai estar suspenso uma condição futura. Resolutória. O terreno é seu enquanto você estudar. Depois que você não estudar, você não vai ter mais a posse. Então, o negócio jurídico com efeitos resolutórios, né? Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou a celebração do negócio. Ou seja, enquanto você cumprir a resolução, o negócio jurídico é válido. Você deixa de cumprir a resolução, o negócio jurídico não é válido. Não sendo válido, não é o que considerado acabado, perfeito e acabado. Suspensivo só ocorre a partir do momento que ele vai se concretizar. Tá? Resumindo, condição suspensiva, caiu para você na prova. A condição suspensiva está consagrada no artiguinho 117, inciso 1º, que é bom estudar. E a resolutiva? 117, inciso 2º. A condição suspende a eficácia do ato do negócio. Suspendeu a eficácia, estamos falando de condição suspensiva. Condição que desfaz o negócio, resolutiva. Se você descumpriu a resolução, você não tem um negócio jurídico. Bingo. Professor, então esse aqui é o trabalho do 117? Sim, esse é o trabalho do 117. Tá? 117. Agora vamos trabalhar o 118. Gente, mas olha, professor, você está indo artiguinho, cara. Artiguinho, porque aqui você fica competitivo, meu amigo, minha amiga. Aqui é alto nível. Alto nível. Recordando, até agora, vamos ver se você está craque, cara. Olha como é fácil dar para concurso. Você fixa, quando você está bem orientado. O artiguinho 113, ele fala da obrigação tributária. Obrigação tributária é a principal e a acessória, não é isso? Artiguinho 114, ele fala do fato gerador da obrigação tributária. Não é isso? 114 fala da obrigação principal. O 115 fala da obrigação tributária, fato gerador da obrigação acessória. O 116 do momento que ocorre o fato gerador, situação de fato. Inciso 2, situação jurídica. E o 117 vem completar o 116.2, que é a situação de fato, que pode ter condições suspensivas e condições resolutivas. Professor, e o 118? Vai tratar do fato gerador. A definição legal do fato gerador é interpretado abstraindo-se. Vamos lá, gente. Aqui que significa definição legal do fato gerador? Definição legal do fato gerador é você avaliar o momento da ocorrência do fato. Aqui, ó, isso aqui é o território aduaneiro. Entrou a mercadoria no território aduaneiro, mercadoria estrangeira. Entrou a mercadoria no território aduaneiro. Então é o seguinte, você vai ter que interpretar agora como que essa mercadoria aqui vai, como é que nós vamos interpretar esse fato gerador. Por exemplo, gente, essa mercadoria aqui é fruto do tráfico de entorpecentes internacional. O dinheiro que comprou essa mercadoria é de produtos roubados. Dinheiro de traficante, de contrabando, etc, coisas ilegais. E aí? Eu vou, cara, interpretar esse fato gerador como válido ou inválido?
Essa mercadoria aqui é uma mercadoria negra, mas a lei diz, se entrou em território aduaneiro mercadoria vinda do estrangeiro, pronto, é o fato gerador. Essa mercadoria veio do estrangeiro? Veio. Então vai ocorrer fato gerador. Independentemente de quê? De ela ser fruto de contrabando, tráfico, roubo, corrupção, etc. Aqui tem aquele princípio pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro. Então é o seguinte, não interessa, meu filho. Aqui, vamos lá. Olha só. Validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto e dos seus efeitos. É uma redação confusa. O que acontece aqui? Estou explicando que não interessa a origem, se é de traficante, se é não sei o que, você vai pagar, ocorreu o fato gerador, pronto. Você, cara, você não. Fulano de tal, ele tem um consultório. Ele se acha dentista, as pessoas vão lá e ele arruma os dentes das pessoas. Só que esse cara descobriu depois que esse sujeito não era dentista porcaria nenhuma. Ele estava exercendo a profissão de forma ilegal. Ilegal. E aí, ele não vai pagar tributo sobre os rendimentos? Claro que vai. Porque você tem que abstrair, você tem que tirar, retirar, não considerar. Professor, mas o tributo, o fisco é violento? Pô, o fisco é violento, cara. O fisco é violento, ó. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Não interessa se o cara consertou o dente do cara errado, meu, trocou os dentes, ficou feio, ficou rico, caiu, tirou os dentes. Não interessa os efeitos daquela ação, interessa o fato gerador. Ganhou rendimentos, ele vai ser tributado pelo imposto de renda. Isso cai em concurso? Não cai, isso despenca. O cara vai criar uma situação totalmente ilegal, absurda, dinheiro de traficante, não sei o que, pedofilia, tráfico de mulheres, entorpecente, tudo isso babaceira. Não vai ter tributo porque a situação é penal, não vale, não pode. Opa, aí você vai lembrar. Pecúnia non olet. Eu já contei essa história para vocês, vou contar de novo, cara. Pecúnia non olet é lá de Roma. Lá de Roma, cara. Pecúnia é dinheiro. Não olet, não é não. Olet é cheiro. Dinheiro não tem cheiro. O imperador romano precisava arrecadar. E não sabia mais como tributar o povo lá, o povo de Roma lá, rapaz, não sabia. Aí ele criou um tributo sobre as latrinas, os banheiros públicos. Aí o filho do imperador ficou indignado com a situação. Papai, você vai tributar o esgoto? Ele falou, dinheiro não tem cheiro, meu filho. Então tributo, pecúnia, não olet. O professor brincou que esse cara cai em concurso. Cara, eu brinquei não, cara. Esse cara despenca, você sabe por quê? O examinador gosta de cobrar isso de vocês, cara. O examinador... ele pega essas palavras diferentes assim, conta essa história, ele conta essa história lá e manda você colocar lá se vai cair, vai incidir tributo ou não. Então, um pecúnia non olet significa que não significa que o dinheiro é fedido, é cheiroso, é de roubo, que é não sei o quê. Ocorreu o fato gerador daquela hipótese de incidência, acabou, cara, vai ter tributo. Não tem opção. Papo reto? Aí. Tem como base pecúnia. Lá no artigo 117, desculpa, 118, fala aqui, ó. Abstraindo-se. Abstraindo é de diminuir. Tirando. Sem levar em consideração. Para o direito tributário, o que importa é a manifestação de riqueza ter ocorrido. O que importa é a manifestação de riqueza. Os exemplos que eu dei para você, o cara é dentista. Ganhou dinheiro daquilo, houve o quê? Manifestação de riqueza. Não interessa a origem do dinheiro que ele ganhou. Entrou mercadoria no território aduaneiro, mercadoria estrangeira, ocorreu o fato gerador, não importa a origem dessa mercadoria. Mas professor, eu lembrei, cara, agora eu consegui entender. O meu namorado foi para os Estados Unidos,
a trabalho e ficou 3 meses, professor. E ele me comprou um notebook cor-de-rosa, lindo. Só olhava para ele, ele falava comigo. Me deu de presente, professor. E despachou, professor. Na hora que eu fui retirar a mercadoria, veio uma conta para me pagar, professor. Opa, pecúnia não tem, não OLED, não é isso? O que aconteceu? O computador é uma mercadoria estrangeira? É. Entrou em território aduaneiro? Entrou. Ocorreu a hipótese de incidência? Sim. Que a hipótese de incidência penalista, toda mercadoria que entrar em território aduaneiro por vinda do exterior, é o quê? Vai ser tributada. Entrou? É fato concreto? Ocorreu o fato gerador? Ocorreu. Se ocorreu o fato gerador, vai acontecer o quê, meu filho? Vai criar a obrigação tributária. Vai ter o lançamento quer tributário. Então, isso não interessa. Ah, professor, entendi. Então, é isso aí, cara. Por quê? Porque houve uma manifestação de riqueza. Não importa nem a validade jurídica, nem os efeitos. O que importa é ter ocorrido o fato gerador. Cara, batatas, cara. Ó, esse ata vai cair. Eu estou afirmando agora. Vai cair uma questão de fato gerador. Analista da Receita Federal vai cair uma questão. E auditor. Você tem que antecipar as bancas. E essas dicas que eu falo, a gente tem aluno meu que depois do nosso curso, ele faz o curso, ele gosta, ele manda um e-mail para mim. Professor, eu anotei todas as dicas que o senhor passou durante o curso. Essa é uma dica que você tem que anotar. Lá no final do caderninho, você coloca lá dica, fato gerador, pecúnia não OLED. Você não vai errar. Não vai errar mesmo, cara. Papo firme. A gente vai para os exercícios, você vai ver. Só exercício top aqui. Completando nossa aula. Nós estamos estudando o quê? Qual o nome da aula? Ai. Fala aí, meu filho. Isso. Fato gerador da obrigação tributária. Fato gerador ocorreu o quê? A incidência, ocorreu a hipótese de incidência. Criou a obrigação tributária. Então você vai ter, gente, pessoas. Dois lados. Sujeito ativo e sujeito passivo. Quem que é o sujeito ativo? É o Estado, é o governo que criou o tributo. Quem é o passivo? É o coitado que está pagando o tributo. Só isso, prof? Só isso, cara. Vamos lá, de novo. Quem que é o sujeito ativo? É o Estado. Ativo, ativos, ó. Não é isso? Bens e direitos, ele vai receber o dinheiro. Sujeito passivo, obrigação, ó. Pagar para quem? Para o sujeito ativo. Tem, ó, sujeito ativo da obrigação tributária. É o tópico. O próximo tópico é o sujeito passivo. Ativo vai ser quem? Vai ser o Estado. Está aqui. Isso que fala o Código Tributário Nacional. Está aqui. Artigo 119. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Então, o artiguinho 119 você vai anotar no seu caderninho aí o nome dele. O artiguinho 119 trata da competência tributária. Professor, competência tributária. Então, competência tributária é quem pode instituir tributos. Professor, eu tenho uma fazenda enorme, aqui é uma cidade. Eu vou criar um tributo na fazenda. Você pode criar um tributo lá? Não. Por que você não pode? Porque você é direito privado, meu filho. Somente o tal do direito público. Pessoas de direito público que podem criar tributos, esses tributos autorizados por quem? Pela Constituição Federal. Quais são essas pessoas de direito público, cara? Ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pronto. Somente a União, Estados, DF e municípios podem criar o quê? Que deu o tributo aqui, ó. Obrigação tributária. O sujeito ativo pode criar o quê? Tributos. Professor, você falou tributos. Está no plural. Claro, se eu falasse tributo, estaria no singular. Tributos está no plural.
Se está no plural, quais são os tributos? Olha, não sei se vocês sabem, mas eu já sei essa informação. Ó, essa aula aqui, gente, já tivemos aulas anteriores, já bati nessa tecla. Mas como o concurso público passa, aquele que fixa mais conteúdo, vamos lá, vamos lembrar junto, Tributos. Quais são os tributos das pessoas? Quais são as espécies tributárias? Impostos, bacana, parabéns. Taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, as 5 espécies tributárias, essas 5 espécies tributárias, somente o direito público. Não é isso? Isso chama-se o quê? Competência tributária. Agora, papo reto, cara. O examinador, você tem que saber 2 coisas sobre isso. Então, vamos lá. O que é competência tributária? Competência tributária é aquela competência de criar o tributo. Criar o tributo, tudo bem. Quem que pode criar o tributo? União, Estados, DF, municípios. 4. Competência tributária é quem pode criar o tributo. Os 4 são pessoas de direito privado? Não, são direito público. Agora, na prova, meu, papo reto, existe o tal de competência tributária ativa. Ativa. A competência tributária ativa é aquela pessoa que pode fiscalizar e arrecadar em nome da pessoa jurídica de direito público. Como assim, professor? Por exemplo, antigamente o INSS, quem criou as contribuições de INSS, quem que foi? Foi a União. Mas quem fiscalizava não era quem que arrecadava era o INSS. Então quem que exercia a competência tributária ativa? Lá. Por exemplo, sou administrador, professor, e quase formado em Direito. Quase formado em Direito, né? Por que quase, professor? Porque eu fazia o curso de Direito, aí minha filhinha nasceu. A minha filhinha nasceu e, tem 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, caçulinha. Aí fui dar um suporte para minha esposa, tranquei a matrícula, filha. Eu tô com essa matrícula trancada há 4 anos, solto 2 semestres. 2 semestres. Mas vou voltar, eu quero lá, eu quero fazer o OAB, quero multiturma, né? Vou lá. Eu já sei até fazer peça, viu, gente? Vamos voltar lá. O que eu estava falando para vocês? Ih, até esqueci, meu. Ah, lembrei. Competência tributária ativa. Eu sou administrador. Todo ano eu tenho que pagar minha anuidade, chamado imposto sindical. Quem criou essa anuidade não foi o Conselho Regional de Administração. Quem criou foi a União, lei federal. Porque somente a União pode criar. Porque somente competência tributária criar. Só que a lei que criou delegou a competência de arrecadar e fiscalizar para uma outra pessoa. Qual que é a pessoa? O Conselho Regional de Administração. Então, ela está exercendo a competência tributária ativa. Competência tributária é a competência de criar o tributo. Isso aí não tem exceção, somente as 4, é indelegável, irrenunciável, é União, Estados, Municípios e DF. Agora, depois que criou, o Estado fala, eu não quero fiscalizar e arrecadar esse dinheiro, vou delegar para outro. Pode transferir a competência tributária ativa? Pode. Então, competência tributária ativa é aquela competência de quê? De arrecadar, de fiscalizar esse tributo. Então, a prova vai querer cobrar esse ativo de você. Cai em concurso, meu Deus do céu. Claro que cai. Professor, e onde que está escrito esse cara aqui? Olha, como aqui a gente é um estudo detalhado, sem pressa, que a gente preza a qualidade, eu vou voltar um assunto aqui. O artiguinho 7º do CTN, que estamos estudando. O artiguinho 7º trata desse assunto da competência tributária comigo aqui, ó. A competência tributária é indelegável. Indelegável significa o quê? Quem que tem competência tributária? Somente as pessoas políticas, de direito público. União, Estados, Municípios e DF.
Eu já vi em prova falando o seguinte: o prefeito, através de uma lei complementar ou uma lei ordinária, o prefeito delegou para a União a criação do ISS. ISS não é imposto municipal? Sim. Pode a pessoa delegar sua competência tributária? Não pode. Então não tem exceção, gente. Ó, a competência tributária, aquela de criar tributos, é indelegável. Somente quem tem que pode exercê-la. Ele não pode transferir para terceiros. O Estado está aqui. O município não criou o tributo dele. Então, já que ele não criou o tributo dele, eu vou criar em lugar dele. Pode? Não pode. Porque quem só pode exercer é aquilo que a Constituição definiu. Então, olha só. A competência tributária é indelegável. Salvo. Esse salvo é o tal do competência tributária ativa. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Olha aí, rapaz. Competência tributária ativa. Ou de executar de executar leis. Executar, não criar. Leis, serviços, atos, decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Pronto, tá aí. Tá aí. Pronto.